Bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Agora é a Hora. Hoje nós temos uma convidada muito top em duas áreas que muito nos agregam na questão do autoconhecimento, para que a partir disso você consiga fazer a mudança que você quer na sua vida, principalmente sabendo onde que você precisa começar. Por onde eu começo? Através do autoconhecimento. A gente sempre fala isso. No programa anterior nós trouxemos a Lara. Se você não assistiu, vou deixar o link aqui na descrição, que ela deu várias dicas aí. Nós falamos sobre comportamento, ambiente, a parte genética, o poder da mente no seu dia a dia, nas suas mudanças, a intenção de mudar. Então, por conta disso, o próximo programa nós temos a Aline Vian. Ela é astróloga e também terapeuta alquimista. E a astrologia, gente, ela vai explicar, né, como que funciona todo esse trabalho da terapia alquimista. E dentro da astrologia, que é um assunto que eu adoro, a Karina também, como piscianas raiz, é impressionante quando você, por exemplo, faz o teu mapa, que você entende o seu ascendente, o seu signo, né, que você vê o lado positivo, o lado que não é tão positivo, para não falar negativo, você trabalha nisso. Então é um autoconhecimento. E as pessoas não sabem disso, então ela vai explicar, nós vamos tirar todas as dúvidas com ela. E eu vou passar a bola para minha companheira de apresentação, nutriterapeuta top das galáxias, Karina Budi. Gente, aqui é tudo para agregar para vocês. E eu gostaria de fazer um depoimento sobre toda essa parte de astrologia, terapia alquímica, porque, para quem não sabe, a Aline trabalhou comigo, né, no espaço, quando eu estava ainda em espaço físico meu. E o que aconteceu, né, Aline? Eu acho que foi aquilo que a gente falou com a Lara no pod anterior, de pessoas que se auxiliam, né? Então isso foi muito, quero agradecer aqui publicamente a você, toda essa contribuição, porque antes muita gente acha que mapa astral é coisa, isso daí não vale pra nada, eu não acredito em signos. Ok, mas você tem que acreditar. Mentira, você não tem que nada, gente, mas é importante que você saiba que não estamos sozinhos nesse universo. E que a hora que você nasce, você tem um imprint energético de todas as constelações, de todos os planetas, né? Porque, independente de suas crenças, não pode negar que existem outros planetas, que existem e com estrelas, suas energias. E com as suas energias, assim como eu tenho uma energia, exatamente, a Jo tem outra, a Aline tem outra. E foi interessante que algumas coisas nas quais eu gostaria de fazer, e parecia que estava meio travado, e com todo o autoconhecimento, e com todo... Quando de repente a gente fez o mapa astral, e a gente está estudando, né? A gente está na casa 2 ainda, de novo. Né? De novo. Por quê? Porque a gente consegue, Josi. Então, por exemplo, a casa... Vamos dar um exemplo só para o pessoal ter uma ideia, né? Da casa 2, que era... Do dinheiro. Do dinheiro. A casa do dinheiro. Do dinheiro, e eu acho que eu tinha o Capricórnio. Isso. Que é o quê? Organização. Que era o que eu não tinha. Mas não tinha mesmo, e eu lembro que eu falava, ai gente, isso é horrível. Tá vendo como é o autoconhecimento? O mapa, ele é o teu alerta. Justamente. E a astróloga, ela vai te explicar. Ele, na verdade, o mapa, ela vai falar, é um GPS. Eu vejo ele assim, ela vai falar se eu tô certo ou não. E isso que ela tá falando é verdade, porque ele te dá o clique. Acorda. E é engraçado porque muitas coisas acontecendo, e foi quando eu fechei tudo, lembra? A gente fechou o espaço e tal. Por quê? Porque eu precisava organizar, eu tinha muitas coisas. A casa. Muitos braços nos quais não estavam organizados. Mas eu sei delegar. Mentira, não sabe. Não sabia. Não sabia, não estava nada organizado. Eu parei. Aí eu fui pro meu IN, que numa graças outra gente... a quem? Astrologia. Astrologia, né? Então, assim, por quê? Porque eu fazia muitas coisas
muito conhecimento, mas eu estava escondida nesse, porque é óbvio, a gente fala até em constelação, né? Aqui é a verdade e aqui são as 5 máscaras que a gente, exatamente, né? Então, quando vem esse imprint do mapa e fala assim, minha amiga, é dinheiro que você quer? Que bom! Ó, Capricórnio, organização, tabelinhas. E aí a gente começa a discutir em cada casa, né, como terapeutas e trocas. O que é interessante? Cara, você pensou que pode fazer isso? Que são, eu acho que é a visão da terapeuta, né? Não é o que é certo, você tem que. São as possibilidades, é a abertura do que a Lara falou. Como eu posso agir diferente? Para eu poder sentir o que traz de benefício, porque óbvio que eu não gostava de fazer tabela e não é uma coisa que eu amo, mas eu hoje abrir e falar assim, nossa, eu consigo visualizar, é isso, eu tenho tal conta, tal dia, olha que beleza, eu fiz um schedule que valeu. Então é o ganho que a Lara falou, gente, vocês precisam ver porque linka totalmente com esse podcast, tá, gente? Linka então, tudo. É isso. Então não é o além, nada disso. Isso. E não é para você também vitimizar, né? Porque, eu sou de peixes, eu sou descabeçada, sou desorganizada, sou de... Não, gente, cada um tem os seus pontos mais bons e mais escuros no qual a gente vai trabalhar. E agora eu vou deixar a Aline falar, porque eu acho que a gente tem, né, todos os signos, cada um em cada casa, cada um com o seu... né, com a sua dinâmica, e isso é muito interessante como um ponto de partida para o autoconhecimento. Exatamente. Aline, eu quero que você fale para eles, vamos do começo, porque tem gente que não sabe nem que tem 2 signos. As pessoas acham que ela só tem um signo e não sabe o que é o ascendente. Então começa explicando, dentro da astrologia, o que é o signo, o que é o ascendente, o que cada um representa para essa pessoa. Aí depois a gente fala de mapa astral, você vai desenrolando em cima disso até você chegar na questão da terapia alquimista, tá bom? Não, tranquilo. Então aqui eu já vou trazer, né, todo esse ponto de vista diferente, que é o mais legal que eu falo, né, que eu trabalho muito com astrologia alquímica, então já vou também explicar a diferença. É uma astrologia voltada para o autoconhecimento, para que a gente possa se desenvolver e se reintegrar, se reconectar com esse nosso desejo de alma. Então, como que funciona? Quando a gente nasce, eu tenho lá um céu que ele está numa configuração. Então, cada planeta está numa constelação que também é o signo. E cada um desses planetas e dessas constelações vão ter uma energia, uma frequência mesmo, uma onda. Sim. E essa onda chega até a Terra. E já vamos justificar. E isso chega até nós, o nosso corpo vai captar isso e isso fica registrado no nosso cérebro. E nós temos, né, a astrologia ela trabalha muito com os arquétipos, então são 12 áreas da vida e são questões que todos nós temos. Então eu tenho o meu guerreiro, que é como eu vou encarar as minhas lutas, como eu lido com o dinheiro, como eu me comunico, como eu lido com a família, como está a minha autoestima, como é a minha questão com o trabalho, como eu lido com relacionamentos afetivos, sim, como eu me transformo, como são meus ideais, qual é o meu propósito de vida, o que eu vim fazer nessa terra, pelo amor de Deus. Eu acho que é até o mais importante, né? O sentido, né? Sim, como eu lido com a coletividade e como eu lido com a minha espiritualidade. E tudo isso vai estar dentro do mapa. Então, quando a gente nasce, a gente geralmente tem um signo, né? Que a gente geralmente acompanha mais pelo horóscopo, né? Sim. Eu sou de Áries, sou de Peixe, sou de Touro, etc. O que significa isso? O Sol, o seu signo, mostra quem você é. Qual é a sua essência. E ali você vai ter 2 informações, na verdade, né? Uma é esse signo que está ali e que, na verdade, é o seu desafio. Então, por exemplo, vocês são peixes. Vamos lá para os nossos desafios.
É o desafio de vocês ser peixes. Vocês vieram nesta vida para aprender a lidar com essa energia de peixes. Que o desafio eu não sabia. Legal, continua, vamos lá. Então, e qual é o desafio de peixes? Peixes está muito ligado a espiritualidade, inconsciente, questões internas, trabalhar toda essa coisa às vezes não palpável, né? A gente fala que a energia de peixes lembra um vapor, assim, uma coisa bem como se a gente vivesse em outro planeta, né? E qual é uma grande característica de peixes, né? Sensibilidade extrema. Então, quem tem peixes forte no mapa, não só como signo, vai ter muita sensibilidade. Então, aquela pessoa que às vezes vai no shopping, sai de casa, tá ótima. Aí chega no shopping, ai nossa, tô morta. Peixes, como ele é uma esponja, então ele tem que ficar atento. Se você tem muito essa energia dentro do seu mapa, você tem muita intuição, muita criatividade e você percebe muito a energia do ambiente. Então não é só pelo signo. Se a pessoa tiver influência no mapa, ela também tem essas características. Exato, porque nós temos os 12 signos, ou seja, as 12 energias dentro do mapa. Às vezes elas vão estar em posições que são mais fortes, vamos dizer assim, ou de acordo com a combinação delas vai trazer uma força. Então tem pessoas que você às vezes conhece e fala assim, sei lá, a pessoa é de leão. Nossa, mas não para. E leão todo mundo já imagina, né? Autoestima, líder, e vamos lá, vamos em frente. Aí você olha, a pessoa é calma, tranquila, é assim. O que pode acontecer? Lembrando, leão é o desafio dela. O signo, é o desafio. Isso, o signo que nós nascemos é o desafio. Então, às vezes, ela veio para aprender a ser tudo isso, a ser leão. A ser leão. Olha, gente. Ou, às vezes, o que acontece? Às vezes, ela realmente é leão. Só que dentro do mapa dela, os outros planetas estão com algumas combinações que acabam levando a energia dela para um outro lado, um lado mais calmo. Entendi. Então o mapa eu nunca consigo, quando eu vejo o horóscopo, né, lá do jornal, você fala assim, cara, não bate isso aqui, né? Por quê? Porque na verdade são 10 planetas, 12 signos. Sim. E aí a gente tem que realmente olhar toda essa o conjunção, conjunto, né? E aí, quais os pontos mais importantes do mapa? Então, um é o signo que nós nascemos, né? Que é dado pelo Sol. Então, Sol, signo que nascemos, desafio. Isso. Próximo, ascendente. O ascendente é a posição que, assim, é a constelação que estava no horizonte na hora que você nasceu. E aí, o que ele simboliza? Ele marca uma área do mapa que é a área do guerreiro. Então, é que a armadura eu visto para ir pro mundo, para ir à luta. Como eu me mostro, como é isso? eu me mostro, como as outras pessoas me veem. Bobiana. Gente, ela tá tirando sarro da minha cara, só porque nos bastidores eu contei acontecimentos da minha adolescência que... Olha só como é importante a astrologia. Eu dei aqui o meu depoimento. Quando eu era criança, ninguém me entendia. E eu achava que eu era meio doidinha, porque esse lado do peixes, né? Eu sou muito ligada à espiritualidade, sempre fui. Então eu olhava para o céu, aquela fé. Eu sempre tive fé em algo que eu não via, que é o caso da fé mesmo. Então assim, eu sempre acreditei que existiam coisas superiores, que nós não estávamos sozinhos, enfim. Só que eu tinha um lado, uma personalidade muito forte quando eu cheguei na adolescência, que começou a se destacar, que algumas amigas que me falavam coisas que não eram amigas, que eu não gostava, eu saía do 8, da maior plenitude, do anjinho do peixes assim, da empática, que eu quero te ajudar, pra... esclerosada. Eu ia falar o outro lado, que é o outro lado que não é o anjo, que eu explodia. Quando eu vi, eu tava falando um monte, eu vomitava na cara da menina, falava um monte de coisa, e se ela revidasse, ela ia ver só. E eu falava assim, gente, quando eu fiquei adolescente, eu pensava assim, meu Deus, será que eu sou bipolar? Porque eu saio da calma plena pra explosão. Aí eu sempre gostei da astrologia, eu fui procurar o meu ascendente. Gente, isso me salvou. Por isso que eu falo que é autoconhecimento. Quando eu li que o meu ascendente é Áries, e eu li sobre o ariano, eu falei, não, eu não sou bipolar.
É que meu ascendente é Áries, eu preciso trabalhar esse lado explosivo, o autocontrole, como que eu lido com o comportamento do outro. Lembra que a gente conversou no primeiro episódio, que você falou assim pra mim, que você até comentou, né? Que muitas vezes a brincadeira que você está acostumado a fazer não pode ser o limite do outro. Sim. A gente tem que respeitar, né? Então, olha a importância. E aí eu tava contando pra ela nos bastidores e agora tá me chamando de bombinha de mil. Acabou, não é mais Josi. Pode continuar, Aline, agora. Então, o ascendente, ele vai te trazer essa outra energia. Então, acontece muito exatamente isso. Às vezes as pessoas chegam e falam assim, ai, eu te vejo desta forma. E aí você fala, nossa, mas eu não me acho isso. Por quê? Porque a pessoa tá olhando, quando ela te vê, o que que você mostra? O ascendente. Mas quem você é? O sol. Então, é importante a gente ir equilibrando, trazendo essas energias e ir aplicando. Por quê? Tudo isso tá, como eu tinha comentado, né, registrado no nosso cérebro. É como se fosse lá, né, no computador, né, vem lá de série. Isso, vem lá o de fábrica, né, não tem aquela programação de fábrica, e depois você vai vir e vai instalando os outros programas, que aí vai ter a ver com a criação, com a educação e com todas as questões que a gente tem. E aí vai agregando, né? Vai agregando, ou às vezes vai até nos desconectando disso. Sim. E às vezes o que acontece na idade adulta? Tô totalmente perdido. Não sei pra onde vou, não sei que carreira que eu sigo. Ai, no relacionamento tá uma confusão. A maioria, muitas pessoas vêm pra astrologia pra entender, né? Estão perdidas. Profissão, relacionamento, propósito de vida. E na verdade, a gente entende tudo isso e é uma coisa até porque global. O mapa astral, ele te dá até as tendências, né? É um GPS de você tentar achar o seu propósito de vida, né? Você começar a virar a chave, abrir a consciência e falar, nossa, é verdade, eu tenho essa tendência, porque vem isso no mapa, né? Eu tenho mais um caso que eu vou contar super rápido, que foi do meu mapa astral. Tinha certeza, a única coisa que eu tinha certeza era o que eu ia fazer de formação, né, no terceiro colegial. E era comércio exterior. Por quê? Porque eu queria viajar, mundo ascendente em Sagitário. Né? Aí eu achava que eu também era bipolar, porque peixes queria chorar e Sagitário queria ir pra balada. É isso. Entendeu? Meu Aí Deus, eu falei assim, meu Deus do céu, né? O que que eu faço? Aí, bom, minha mãe abençoada falou assim, vamos fazer uma astral? Por quê? Porque eu fiz 2 testes vocacionais e os 2 deram pra área da saúde, do cuidado. Eu falei, jamais. Imagina, eu vou ficar escutando problema ali. Acho que quero viajar, quero andar de salto e cadeira. Por quê? É o ascendente. Certo? Sagitário. Aí eu falei assim, ok. Aí vamos fazer uma astral. Deu totalmente voltado para cuidados e tal. E aí a astróloga na época falou assim, pega o guia do estudante e vê. Aí eu fui para nutrição, por quê? Porque a nutrição tinha uma parte que chamava administração de unidades, né? Unidade de administração de nutrição, bom, nem lembro direito, mas que me possibilitava trabalhar em hotéis, navio, catering, que era ou seja, avião. muito agradável. Aí eu falei, daqui eu faço MBA na AMB Morumbi, que é o que top, hotelaria, vou viajar, vestir taieiro. 6 meses que eu comecei, já vai pra parte de umas introduções na UAM. Pergunta se eu amei, odiei. Eu fui em um congresso nessa parte. Quando eu vi, eu tava em tudo que era voluntário eu tava, tudo que fazia parte de psicologia, de não sei o que, eu tava. E assim, inconscientemente, tá? Fui fazendo. Você era levada. Fui fazendo, fui gostando e tal. E no último ano de toda essa parte de estágio, quando eu fui pra UAM, que foi porque eu entrei, tá? Que eu queria que vocês lembrassem, eu parecia presidiária. Menos um dia. Tá vendo? Olha a importância, gente. E daí, falando em ascendente, também pegando o gancho, eu não escolhi educação física como a minha primeira faculdade, eu sempre fiz esporte. Eu não fico um dia, eu não fico sem fazer academia, eu preciso, porque o Áries, né,
Eu tava lendo sobre ele tem muita energia. E o ariano, ele consegue dissipar, canalizar, ele precisa de atividade física. Porque senão ele explode de vir uma bombinha de Exatamente. Entendeu? E eu escolhi primeiro educação física e depois quem? A fisioterapia. Olha o lado psiano, olha o lado terapeuta. Então tá vendo? Então às vezes esses adolescentes não sabem pra onde ir. A mãe da Karina foi uma iluminada, uma abençoada que fez um mapa. Então tá aí uma super dica para as mães, né, Aline? Eu acho. Sim, é bem legal. Aí duas áreas muito importantes, que geralmente é o que eu sempre começo, né, pelo mapa. Então o Sol, o ascendente, a Lua. Porque a Lua é o nosso emocional. Como eu lido com as minhas emoções. Então aquilo que você não mostra para ninguém, a sua Lua vai trazer. Como você encara as suas emoções, como você demonstra. Então aí vai ter, por exemplo, vamos continuar meio no peixes, né? Então Lua em peixes, que aí é o meu caso. Tá? Lua em peixes, o que acontece? Sensibilidade extrema também. Então é aquela pessoa que chora por qualquer coisa, que tá sempre querendo ajudar. Então quando criança, né, eu vi alguém, nossa, né, pedindo na rua, nossa, eu me debulhava em lágrimas. Que eu queria, tipo, ajudar e levar pra casa. E, gente, ela é ariana? Sim, meu Sol é Áries. Mas Áries também, ele tem um lado emotivo muito grande também. Mas o emotivo, né? O emotivo, do Áries, duro, né? Não, é o emotivo de guerrear pelos outros. Né? Então, tipo assim, é meio a justiça, né? Eu sou o guerreiro, eu vou lá e vou resolver. Ele toma a dor do outro pra ele, isso, muitas então vezes. É por isso, é as batalhas, né? Sim. Então ele tem esse lado de olhar para o outro, mas nessa assim, eu vou lá guerrear pelo outro. Pelo outro. Né? Tem essa por questão. ele e pelo outro, ele guerreia por todo mundo. E a Áries adora uma batalha, né? Tipo, qual é a próxima? Qual que é então, a treta? outra característica do ariano também, que às vezes a gente tem que controlar, né? A gente quer começar várias coisas. Ao e aí a mesmo gente tempo. começa e aí depois fica difícil terminar, porque eu comecei um monte de coisa e tem outra coisa que apareceu que me empolgou também. Eu já passei por continuando, isso. Né? Aí, outro exemplo de lua que eu quero trazer, por exemplo, uma lua... Lua em aquário. Lua em aquário, uma pessoa livre, leve. Não se apega, gente. Que não, exatamente, não gosta. Eu sou assim. Não se apega, que é leveza. É. Que é leveza. Até tá assim, tá ali no coletivo, tá na boa, mas não gosta de, sabe, muito apego. Eu me sinto muito bem sozinha, eu gosto de ficar sozinha. Eu acho que seria essa a explicação, assim, sim, né, também. E também uma leveza no sentido assim, tá bom, eu tô sentindo, beleza, eu sinto, mas vamos pro próximo, sabe? Tipo, deixa aí, porque aquário é ar, né? Então vem a emoção, eu tenho aquela emoção, mas depois eu deixo passar, né? Então é diferente de uma lua em Câncer. Sim, eu não guardo uma Escorpião, né? Escorpião, por exemplo, é um signo intenso. Então imagina uma emoção, Escorpião já é intenso, com intensidade. Aí, se a pessoa não aprende a lidar com aquilo, aí pode vir depressão profunda ou possessividade. Tá vendo, gente? Essa coisa, né? Sabe, esses relacionamentos onde a pessoa é muito... Não deixa respirar, quer ver teu WhatsApp, quer ver onde você tá, né? E não esquece nunca, é aquele que vai chegar, vai chegar e falar assim, tá bom, agora eu deixei, mas chega daqui a 30 anos. Já o aquário não. Aquário. Eu posso briguei, dá meia hora eu tô falando com você, é normal. É impressionante, eu sou tão grata por ser assim, por não guardar mágoa. Aí a pessoa fala assim, não lembra? Não lembro. Eu falei, eu também não lembro. A gente brigou, eu perdoo, sabe? Eu perdoo com facilidade. Sim. Eu esqueço, assim, essa é a característica do aquário, né? Eu tenho lua em aquário. Muito legal isso. Isso. E a última área, né, que também aí eu acho bem legal, que é o propósito de vida. Que é assim, que indica assim, o que eu vim fazer aqui, o que eu vim buscar. Né? E dentro tem vários tipos de astrologia. Então tem astrologia que às vezes ele vai te dar até a carreira. A sua carreira é essa. Na astrologia alquímica não, como é bem pro autoconhecimento, é uma coisa geral. Então, por exemplo, no caso da Karina, né, que é virgem, né, o meio do céu dela, que o meio do céu é o propósito de vida, é a casa 10. Então, vai ser o que é o virgem? É vir para ajudar as outras pessoas, servir, nutrir, mas é aquele ajudar no sentido
de tornar tudo melhor para as pessoas, mais simples, mais prático, como Nossa, eu a posso Karina levar uma toda, vida mais gente. leve. Então Ela isso já passou por mim, ela sabe. A Karina toda. Olha, gente, como que você vai falar que isso não Que existe? isso não existe, gente. E que ele sei tem você não meio do obrigada. céu e Capricórnio, que é o meu. meio do céu em Capricórnio, então é aquela questão, Capricórnio é o signo da liderança, do empreendedorismo, daquele que veio conquistar os objetivos. Então, por um lado, é um signo de terra, então, para essa pessoa, o que é legal? Já tem uma visão de futuro muito grande, tipo assim, a meta, eu quero chegar lá, o que eu preciso fazer para chegar lá, as etapas. Tem a ver com a organização, quanto mais organizado for, melhor para você estruturar lá. Tem uma questão de Capricórnio que às vezes precisa ser olhada, que é isso assim, não gosta às vezes, gosta de controlar as coisas e não gosta de demonstrar que o negócio não tá bem. Né? Então, se às vezes o negócio tá meio bagunçado, tá meio enrolado, assim, não vai demonstrar. Quem olhar pra você vai falar, não, tá tudo perfeito. Eu tenho dificuldade de pedir ajuda. Eu sempre acho que eu dou conta de tudo, de fazer tudo. Assim, pra eu te pedir ajuda é porque o negócio tá feio. E o Capricórnio, ele também vai ter uma característica também dessa, como ele tem essa visão, né, de longo prazo, então também às vezes para ele é muito difícil perceber que outra pessoa pode fazer tão bem quanto ele. Então às vezes também o delegar pode ser um pouco difícil, porque às vezes não vai sair. Que foi o que a gente falou no outro programa, mas essa questão eu já consigo hoje, através do autoconhecimento. Então, olha a importância. É bem legal. Essas são as áreas principais, mas lembrando que são 12 áreas, então tem a área do relacionamento, do dinheiro. Outra coisa legal que eu sempre falo, porque a pessoa sempre vem atrás do trabalho. Então e aí a gente sempre pensa trabalho, dinheiro, carreira, né? Na verdade são 3 áreas diferentes no mapa. A área do dinheiro é uma. A área do trabalho é outra. E a área da carreira, vamos dizer, ou do propósito de vida, é outra ainda. Então a gente tem que, pra gente dar certo nas áreas, a gente tem que unir, a gente fala, são as áreas de terra. As áreas de terra. Então eu tenho uma dúvida que eu tenho, Aline, quando tem planetas em casas e quando não tem planetas em casas? Qual que é a diferença? Por exemplo, eu tenho, na casa 2, eu tenho touro e não tenho planeta nenhum. Eu só vou começar a ter planeta, acho que na casa 4. Ou acho que é casa 5. Eu fiquei, nossa, mas não tem alguma coisa errada, eu fiquei pensando. Não Qual que é a diferença de ter planetas e não ter planetas? Isso é bem legal que você está perguntando. Os planetas, eles vêm como se fosse uma energia, um empurrãozinho para você naquela área. Então, as áreas onde você tem um planeta ou mais de um planeta é onde você vai ter mais impulsos. Mais facilidade, digamos? Não necessariamente planeta, né? facilidade, porque depende do planeta, pode ser mais facilidade ou pode ser desafio. Tá? Porque tem um planeta, eu queria falar do Mercúrio retrógrado. Então eu queria depois que você explicasse um pouco. Acho que vai ter que ser outro programa, amiga. Porque a cara do Ale, quando o Ale começa a fazer a sobrancelha ali, né? Acabou. Aí já, que é o nosso diretor, o Ale. Então, aí o que acontece? Então, o que vai acontecer? Onde você tem os planetas, você vai ter mais empurrões para um lado ou para o outro. Seja algo mais positivo ou algo que seja um pouco mais desafiador. E aonde você não tem planeta, tá tudo bem. Vai ser só o seu livre-arbítrio que vai agir ali. Jura? Então, você não vai ter, às vezes, um empurrãozinho para um lado ou para o outro. Eu que escolho. Você que escolhe. E o que é legal, né, na astrologia também tem isso. Você entendendo esses mecanismos, você vai perceber que, na verdade, aquilo não tem lado ruim, não tem sombra, né? O lado sombra de Áries, o lado ruim de Áries. Não, na verdade, é a dualidade. Então, eu vou aprendendo a lidar com as minhas explosões, mas também eu aprendo a acionar a minha coragem de Áries. Sim. Né? Então eu conheço. Para buscar o equilíbrio. Isso. E aí eu consigo ir tendo tanto um autoconhecimento de como funciona a minha mente, o meu corpo, porque também os planetas, as constelações, segundo a astrologia alquímica,
também tem influência no seu corpo físico. Por isso que na astrologia alquímica eu trabalho também com formulações alquímicas para reequilibrar tanto o corpo quanto a energia do corpo, para ir melhorando essa conexão. É um trabalho combinado, né? É um trabalho combinado. Então tem muita coisa aí para ser Eu acho olhada. que a gente combina um outro dia, porque essas terapias alquímicas também são muito interessantes. Sim, vamos fazer. Vamos fazer para a gente poder complementar. E lembrando, gente, a astrologia, como todo o nosso propósito, é a gente achar o equilíbrio. Não tem certo, não tem errado, tem um equilíbrio, né? Como a Jo trabalha com a acupuntura, eu também faço aurícula, acupuntura, mas o símbolo, né? Do do equilíbrio. Yin-Yang. Então, São assim, duas energias opostas. São duas energias opostas que se complementam e dentro de cada uma tem parte do outro. E quando você tem as duas iguais, você atinge o equilíbrio, e quando você está equilibrado, a doença não entra. É isso. Então, essa é a proposta da medicina chinesa e de todas essas ferramentas que a gente tem aí, gente, para poder estar trabalhando aí, te ajudando a buscar o autoconhecimento, a se conhecer, a se ver com outros olhos, e a partir daí você vai conseguir ver as situações com outros olhos. E você vai mudar em todas as áreas da sua vida também. Então foi um programa maravilhoso. Vamos trazer a Aline de novo. Ela vai continuar falando de astrologia, que é um assunto que muita gente ama, inclusive nós, piscianas. E ela vai falar da terapia alquimista, gente. Porque vocês precisam conhecer esse tratamento que é maravilhoso, né, Aline? Muito obrigada, viu? Obrigada a vocês pela oportunidade e vamos aí começar a se conhecer melhor usando essa maravilha que é dessa ferramenta que é um conhecimento de milhares de anos. Exatamente. Então, curte o vídeo, comenta, compartilha em grupos. Se essas informações ajudaram você, você precisa compartilhar com outras pessoas, tá bom? Então, até o próximo.